1 Crônicas 4, verso 9 e verso 10. Tá? Esperar você encontrar. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aí conosco no telão. Todos acharam? Amém? Posso ler? Tem algumas pessoas procurando ainda. Vou esperar um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, ó: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Só até aí. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai santo e amado, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença, pelos louvores aqui entoados, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui chegou, cada família aqui representada, Pai. Nós queremos te apresentar essa palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa tocar os nossos corações, Pai. Possa ser uma espada que discerne juntas e medulas, Pai. Que seja bússola, Senhor. Que seja farol para as nossas vidas, Pai. Que seja direcionamento, Pai, para os nossos dias, Senhor. Dias de lutas, dias de glória, Pai. Aquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, Pai. Nós te entregamos esse momento. Te entrego a minha vida. Te peço perdão pelos meus erros, Pai. Te peço que o Senhor fale através de mim, Pai. Que eu seja apenas um canal e um instrumento teu, Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem? Quem já ouviu falar desse personagem desconhecido chamado Jabez? Quem conhecia esse personagem? Um personagem muito desconhecido. Porque o texto a qual fala de Jabez, nós vamos falar muito sobre ele essa noite. Ele está diante de uma genealogia de quase 9 capítulos. Talvez a genealogia mais longa que nós temos na Bíblia. Se você é um leitor da Bíblia, se você já leu a Bíblia toda alguma vez, você vai, quando se deparar no livro de 1 Crônicas, você vai ter do capítulo 1 até o capítulo 9 só genealogias. É fulano que gerou cicrano, é fulano que gerou beltrano. É assim, 9 capítulos inteiros de genealogia. Como leitor, muitas das vezes, quando chegamos nessa parte do texto, ela é até uma parte do texto no natural muito cansativo. Já escutei amigos dizer que quando chegam aqui pulam essa passagem. Eu não te aconselho a pular, leia, tá? Por mais cansativo que seja. E o que é interessante é que quando chega no capítulo 4, a partir do verso 9 no verso 10, aquela extensa lista de nome é parada e o Senhor vai trazer o relato de um homem chamado Jabez. Jabez, um personagem desconhecido, um personagem que talvez você nunca nem ouviu falar, mas hoje nós vamos aprender sobre a vida desse homem. Amém? Vocês estão aí? Porque é interessante, eu pelo menos como estudioso, eu gosto muito desses personagens desconhecidos. Um tempo atrás eu fiz até umas lives no meu Instagram, acho que foi 21 dias de lives que eu fiz. Todo dia era um personagem desconhecido também. E vai dar certo. Todo dia era um personagem desconhecido da Bíblia, porque a gente às vezes fica com alguns mais conhecidos: Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, mas tem tantos personagens aqui que são importantes e interessantes para nós. Então, queridos, por favor, preste atenção aqui, a julgar pelos nomes anteriores e posteriores a Jabez. Jabez possivelmente
viveu num período ali onde o povo estava entrando em Canaã. Josué estava conquistando as cidades, e Jabés ali morava com a sua família, tá? Diante desse povo. Mas a genealogia de Jabés não cita o nome do pai, só cita o nome da mãe. Possivelmente Jabés não tinha mais o seu pai, possivelmente ele já tinha morrido, então Jabés só tinha mãe. E a curiosidade de Jabés é que o nome dele, deixa a sua Bíblia aberta, o verso, parte C do verso 9 diz: sua mãe chamou-lhe Jabés, dizendo, porque com dores o dei à luz. Lá no Antigo Oriente Antigo, era muito comum, ainda hoje, ainda nós temos esse costume, pelo menos eu com o meu filho, tinha esse costume de dar e entender o significado dos nossos filhos. Às vezes nós colocamos nome sem saber o significado das coisas. Por isso que você vai ver ao longo dos relatos bíblicos que o nome de Abraão foi mudado para Abraão, o nome de Sarai foi mudado para Sara, o nome de Jacó, que era enganador, usurpador, depois que ele tem um encontro com Deus, é mudado para Israel, não é? Então os nomes tinham muita força com a referência ao caráter das pessoas, com referência à personalidade das pessoas. E Jabés, esse nome Jabés foi dado pela sua mãe, porque o texto diz, porque ela teve muitas dores. Jabés já foi nascido, já foi criado, já veio à luz de um ambiente de muitas dores, de muitas complicações. Então, queridos, esses nomes naqueles dias, eles tinham um significado muito forte. Jabés, para você ter uma ideia, não se distraia, Jabés no hebraico significa dor, tristeza e angústia. Como uma mãe coloca o nome de um filho, e o nome do filho significa dor, tristeza, angústia. Vocês concordam comigo? Imagina, tia, tu vai colocar o nome da tua filha, das tuas filhas, e tu coloca um nome ruim. Ninguém vai fazer isso, não é, Josi? Por isso a Josi colocou Daniel, por isso a Josi colocou Isabela. Não sei o que tem de Bela, mas colocou Isabela, não é? Cada um tem o seu nome, cada nome vai retratar um pouco do nosso caráter, um pouco da nossa personalidade. O meu filho, por exemplo, antes de ter ele, o nome do Noah, sabe qual seria o nome do Noah? Curiosidade interna. O nome do Noah ia ser Melquisedeque. Olha lá, Deus livrou ele, né? Porque o Melquisedeque na Bíblia é um personagem que eu gosto, tá? Um profeta, sacerdote, sumo sacerdote, e o nome dele ia ser Melquisedeque. Já estava tudo definido, já estava acertado com a mãe dele, já estava tudo ok. A família já estava triste, mas já estava satisfeita, que não ia ter outro jeito. Aí um dia a pastora tomando banho e orando e tal, e orando com Deus, e orando, apresentando a gravidez, apresentando um filho e tal, e Deus falou com ela e disse: o nome dele não é Melquisedeque, o nome dele é Noah. Aí nós vamos lá pesquisar o nome de Noah. Está lá, Noah. Noah é Noé em inglês, Noah é descanso, Noah é repouso, tá? O Noah não veio com descanso e repouso, tá? Ele não pegou essas características, tá? Mas o Noé na Bíblia recomeça uma geração. O Noé na Bíblia é uma influência para uma geração. Então o nome dos nossos filhos tem uma importância muito grande. A pergunta que fica para mim diante desse texto é: como uma mãe consegue colocar o nome do seu filho, um nome que significa dor, sofrimento e angústia? Ah, pastor, mas é porque ela teve muitas dores de parto. Na hora do parto dela, como não tinha anestesia naqueles tempos, como não tinha todo o preparo a qual a medicina tem hoje, foi um parto talvez muito traumático. Mas desculpa, querido, mesmo diante de um parto traumático, quando uma mãe coloca os seus filhos nos braços e não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia, aconteceu alguma outra coisa.
tinha alguma outra coisa para que aquela mulher resolvesse colocar o nome do seu filho de Jabez, o nome que significa tristeza, o nome que significa angústia, dor. O parto foi um parto difícil, mas alguns estudiosos do Antigo Testamento chegam a mencionar algumas outras causas, e eu quero alencar aqui para vocês. Nós estamos só no contexto dos versos, tudo bem para vocês? Amém? Primeira possibilidade ali era que aquela mulher estava lamentando, entristecida pela morte do seu marido. Afinal de contas, a partir daquele momento em diante, ela não teria o marido como seu companheiro para lidar com a responsabilidade de ter uma criança, para repartir aquela carga pesada de que é criar um filho. Segunda coisa, a pressão da vida pós-Egito e peregrinação no deserto. Imagina, era só a mãe e o filho. Imagina a dificuldade que ia ser. Eles iam ter que recomeçar do zero. Aquela terra era uma terra de inimigos, era uma terra que existia outros inimigos ali, como por exemplo os cananeus, na época que Jabez nasceu. Então aquela mulher estava pensando em todo o cenário. Aquela mulher estava pensando em todo o contexto ao que ela ia viver. Meu Deus, eu trouxe um filho à luz. Foi difícil, foi dores de parto, mas ainda eu não tenho meu marido. E eu estou diante de uma terra a qual eu tenho que conquistar, eu tenho que me estabelecer. Outro motivo, a falta de esperança para o futuro. Talvez aquela mulher pensou: como eu vou criar meu filho no meio de tanta crise, no meio de tantos problemas? Alguns também defendem que Jabez poderia ter alguma deficiência, quer seja ela de parte física, quer seja ela de parte mental. O texto não deixa claro para nós, mas há essas conjecturas. O fato é que, se for em luto, pressão, exploração, desesperança, decepção, alguma coisa entristecia aquela mulher, ao ponto de ela ter colocado o nome do seu filho, um nome que significava dor, tristeza e angústia. Alguma coisa oprimia o seu coração. O fato é que o começo da vida desse homem, Jabez, não esconde a realidade dolorosa da vida. Quantos de nós já começamos a nossa vida com dificuldade? Quantos de nós já começamos a nossa história com dificuldade? Os pais com dificuldade, a criação. Talvez você passou por momentos traumáticos, talvez até mesmo por abusos na tua infância e na tua adolescência, que vão reverberar na sua vida adulta. O fato é que Jabez era sofrido viver, era sofrido além de o normal. Você se identifica com Jabez? Você consegue se identificar com a história desse homem? Talvez você foi rejeitado, talvez pelos teus próprios pais. Os teus próprios pais não desejavam a sua gravidez. E já no ventre de sua mãe, você já estava sendo rejeitado. Abandonado às vezes pelos pais. Menosprezado, perseguido por alguém, abusado na infância. Vivendo traumas, vivendo circunstâncias difíceis, nasceu já assim, os pais lutando contra a dificuldade, dúvidas, sentimentos, tristezas, talvez uma depressão pós-parto, a qual sua mãe, talvez seu pai. Nós nos identificamos com Jabez. Nem sempre a nossa história começa às mil maravilhas, querido. Nem sempre a nossa vida começa do jeito que nós idealizamos e pensamos. Não. Às vezes ela começa dificultosa. Às vezes ela começa a trancos e barrancos. Às vezes nós temos tantas dificuldades, tantas adversidades. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você começou mal,
Não é porque você teve uma infância e uma adolescência de traumas, de situações difíceis, que esse é o seu fim, querido. Que esse é o final da sua história. Porque o nosso Deus transforma maldições em bênçãos, querido. O nosso Deus transforma começos traumáticos, como foi o de Jabez, em um homem ilustre, mais do que todos os seus irmãos. Diante de uma genealogia longa, nós agora paramos, o cronista para 2 versos, para falar desse homem. Um homem que tinha uma história marcada por traumas, um homem que tinha uma história marcada por circunstâncias adversas, mas o cronista faz questão de dizer: ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Como começou a sua história? Não é os erros do começo, do meio, que vão definir o seu final, querido, que vão definir a sua trajetória. Muitos de nós crescemos já com estigmas, crescemos já com marcas, crescemos trazendo dentro de nós esses traumas e essas circunstâncias contrárias. E isso vem para a nossa vida adulta e muitas vezes nos dificulta nos relacionamentos, nos traz doenças psicossomáticas. Mas hoje é noite de nós aprendermos com esse homem, que poderia muito bem ter sentado nessas circunstâncias difíceis, ter sido um murmurador, ter sido alguém que tinha se acomodado com a sua situação. Mas não, ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele vence essas adversidades. Ele supera essas circunstâncias difíceis, querido. Jabez se tornou mais honrado do que os seus irmãos, pois embora tenha recebido um nome cheio de estigma, não aceitou passivamente a decretação da derrota. Tem gente que fica usando de muleta os traumas do passado. Eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo. Eu sou assim porque a minha infância foi assim. Eu sou assim porque passei por isso e por aquilo. Não, querido, hoje é noite de superarmos o passado, deixar os traumas do passado lá no passado e olharmos para frente, porque o Senhor tem para nós outros horizontes. O Senhor tem para nós um ambiente amplo, como nós vamos ver aqui. Chega de ficar estigmatizado pelos traumas, estigmatizado pelaquilo que vivemos, pelaquilo que passamos. Jabez sacudiu o jugo dos traumas, buscou horizontes mais espaçosos. Nós também podemos viver uma vida de superação, querido, superando as nossas limitações, superando aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Podemos fazer avanços mais ousados, podemos alcançar vitórias mais consagradoras. É tempo de nos desvencilharmos das dificuldades do passado, dos traumas, das circunstâncias difíceis, subirmos os ombros dos gigantes e olharmos para a vida com a visão de um farol alto. Jabez nasceu em circunstâncias horríveis, complicadas, difíceis. Recebeu um nome que jamais ele iria esquecer. Imaginei Jabez, vem aqui, dor, tristeza, lamento, angústia, era o que o nome dele representava. Mas ele não se deixou ser vencido por isso, querido. Ele não se deixou ser paralisado por esse nome e pelas circunstâncias que o cercavam. No entanto, apesar de toda a angústia desde o seu nascimento, da dor que atormentava, da tristeza que punha ele para baixo, talvez teve em algum momento a autoestima baixa. Apesar de tudo, o texto diz para nós, verso 9: havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos, querido. Igreja, deixa eu te falar, Deus ama os improváveis. Deus ama os que não são. Você lembra da história de Jefté? Jefté era filho de uma prostituta, querido. Os seus irmãos expulsaram Jefté da sua casa.
e diante de uma guerra, sabe o que acontece? Eles vão buscar Jefité de novo. Jefité luta a nossa guerra, Jefité. Quantas vezes a nossa autoestima não está achatada, o nosso nome talvez carregue até estigmas. A nossa história começou difícil, complicada, assim como Jabez. Mas Jabez faz uma oração poderosa, querido. Jabez faz uma oração de fé. Jabez faz uma oração e ele pede 4 coisas. O verso 10 diz assim: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes. Primeira coisa que ele pede: Senhor, me abençoa, Pai. Ele continua dizendo: e me alargue as fronteiras. Segunda coisa que Jabez pede: alargar de fronteiras. Terceira coisa que Jabez pede: que seja comigo a tua mão, a presença do Senhor. Eu preciso da presença do Senhor. E quarta coisa que Jabez pede: de modo que não me sobrevenha o mal nem a aflição, me preserves. 4 coisas Jabez pede. Nós vamos aprender com base nelas como nós devemos contornar circunstâncias difíceis, querido. Essa palavra respeitado, talvez na sua está respeitado, aqui na minha também está ilustre, verso 9. Alguém tem uma tradução diferente? Foi Jabez mais ilustre, foi Jabez mais respeitado. Essa palavra respeitado no hebraico, sabe o que significa? Significa pesado. É o que usamos hoje. Esse é um nome de peso. Esse é um sobrenome de peso. Esse é um nome de peso. Era o que significava Jabez. Era o que significava respeitado. Um nome de peso. Uma pessoa digna de respeito e digna de atenção. E além desse texto, só tem mais uma citação de Jabez. 1 Crônicas, verso 2, 54 e 55, diz assim: os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os netofatitas, o povo de Atarote e Bet-Joabe, a outra metade dos manatitas, os oreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabez, os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Queridos, sabe por que o texto diz que Jabez foi ilustre? Sabe por que diz que o texto que ele foi respeitado, um nome de peso? Alguns historiadores confirmam que esse homem, mesmo diante das circunstâncias difíceis, complicadas do seu nascimento e da sua vida, só tinha mãe e não tinha pai, já nasceu estigmatizado. Ele tinha uma cidade, querido. Ele construiu uma cidade que morava 5 famílias. Pelo texto fica claro para nós que era uma cidade de escribas. Olha o que esse homem fez. Queridos, nós podemos vencer as nossas limitações. Nós podemos vencer os nossos traumas. Nós podemos sair dos estigmas daquilo que vivemos, daquilo que escutamos. Quantos de nós escutamos até mesmo dos nossos pais palavras duras, palavras complicadas? Você não vai dar em nada, o mundo vai te ensinar, até mesmo chamando de burro, até mesmo trazendo palavras duras, palavras difíceis. Você vai chorar lágrimas de sangue. Ah, pastor, o meu pai e a minha mãe não queriam me dizer isso, querido. Mas isso, quando o pai e a mãe falam uma palavra dessa para nós, isso traz um peso. Porque pai e mãe é autoridade sobre as nossas vidas. Desculpa. E nós crescemos, ao invés de ter palavras de afirmação dos nossos pais, aqueles que devem acreditar na gente, aqueles que devem nos impulsionar, aqueles que devem ser que nos ensinam princípios, que nos ensinam o caminho correto de andar. A gente, como autoridade sobre a vida deles, ainda jogou sobre ele palavras de maldição, querido.
Jabez já nasceu com a palavra de dor, de tristeza, de sofrimento. Mas Jabez nos ensina 4 lições aqui. Mas antes de entrar nessas lições, deixa eu te falar aqui uma coisa. Não importa o começo que temos, o começo que você teve, se de lutas, dores, privilégios ou alegrias, sempre é possível dar a volta por cima. Sempre é possível se tornar alguém respeitado. Sempre é possível se tornar alguém digno. Eu não sei de que família você saiu, mas se você entender essa palavra, e se você entender a palavra do Senhor, pode ser que da sua família saiam homens e mulheres dignos, influentes, respeitosos, querido. Ai, no meu pai eu não tinha isso, o meu pai não me deu isso, mas você pode dar para os seus filhos, querido. Você pode tirar do seu lar um lar edificado, um lar com princípios. Eu não tive, mas de mim vai sair. A minha posteridade vai ter. Não interessa o ambiente que nascemos ou crescemos, é possível dar a volta por cima, é possível superar as nossas limitações e dificuldades. Não interessa o tamanho da dor e da dificuldade que nós enfrentamos. É tempo de nós erguermos a cabeça, olharmos para frente. Quantos de nós presos ainda em palavras ditas lá no passado? Mas o que Jabez fez para se tornar o mais nobre do que os seus irmãos? Primeira coisa que Jabez fez: Jabez rogou a bênção do Senhor. Você quer sair de onde você está? Você quer viver uma vida diferente? Você quer dar a volta por cima, saindo e triunfando de dificuldades, de adversidades, e ser alguém influente, respeitado, de valor? Jabez, ele não só ora, querido, ele invoca o nome do Senhor. Ele não só faz uma oração qualquer, ele faz uma invocação do nome do Senhor. É um clamor, querido. Ele convoca não um ídolo morto, mas um Deus vivo, querido. Ele está invocando o nome do Senhor. Quando as dificuldades baterem à sua porta, abra a sua boca e invoque a presença do Senhor. Chame a presença do Senhor para o seu lar. Chame a presença do Senhor para o seu trabalho. Senhor, eu invoco a tua presença, Pai. Eu chamo, Senhor, a tua presença sobre a minha vida, sobre a minha família. Ele não vai buscar autoajuda, querido. Ele não vai buscar misticismos. Ele não vai. Ele vai em quem tem a resposta para todas as coisas. Uma ajuda lá do alto. Ele invocou o nome do Senhor. Ele foi à fonte certa. Fez o pedido certo. E com a motivação certa, querido. Às vezes nós até invocamos, até pedimos algo ao Senhor. Mas será que nós estamos pedindo para o nosso próprio deleite? Como diz Tiago. E aí o Senhor não nos abençoa. O Senhor não escuta a nossa oração. O clamor de Jabez é um clamor profundo. Ele diz assim: ó, tomara que me abençoa, Senhor. Peça a bênção do Senhor sobre você esse ano, querido. Tomara que o Senhor me abençoe. Eu invoco o nome do Senhor. Eu invoco o nome do Senhor sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus projetos. É somente por meio da bênção de Deus que nós podemos superar desertos complicados, dificuldades, adversidades da alma. É somente pela bênção do Senhor, querido. Primeira coisa que você aprende aqui: aprenda a invocar o nome do Senhor. Às vezes nós murmuramos, reclamamos, sabe? Nós estamos fazendo errado, nós estamos buscando no lugar errado. Invoque o nome do Senhor, querido. Crie essa cultura de chamar a presença do Senhor, de estabelecer a presença do Senhor. Somente com a bênção do Senhor nós podemos curar os nossos traumas, os traumas da nossa alma, do nosso passado. O nome de Jabez trazia uma carga pesada, mas ao invés de curvar-se, ao invés de conformar-se com esse destino de sofrimento,
com esse destino de limitações. Ele diz: não, eu vou tomar uma decisão, eu vou invocar o nome do meu Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Ele invoca o nome do Senhor, ele reage, querido. Ele toma uma iniciativa, ele não se conforma. Quantos de nós conformados com a dificuldade, conformados com as circunstâncias difíceis, conformado com os estados da alma que nós vivemos? Não, se levante, reaja. Jabé disse: eu não vou entregar os pontos, eu não vou jogar a toalha. Ele não aceita isso de forma passiva, ele luta, ele reage. Jabé não entra pelos atalhos do misticismo, não anda pelos corredores silenciosos da autoconfiança, da confissão positiva. Ele sabe que a questão não é autoajuda, ele sabe que precisa da ajuda de Deus. Se não for Deus sobre as nossas vidas, as coisas não vão mudar, querido. As coisas não vão tomar outro rumo da nossa história. É só Deus que transforma, é só Deus que muda. A virada na vida de Jabé acontece quando ele invoca a Deus, com ousadia, com seriedade. O final do verso 10 diz assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus escutou a oração de Jabés. Jabés invocou o nome do Senhor com seriedade, com compromisso, saindo da sua zona de conforto, saindo do seu estado ali de dor, de sofrimento. Na oração de Jabés, como já falei, nós vamos encontrar 4 pedidos. O primeiro deles é a bênção divina. Senhor, tomara que tu me abençoes, Pai. Senhor, tomara, Pai, que o Senhor me abençoe. Essa é a nossa oração, querido. Tomara que o Senhor nos abençoe. Tomara que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe os nossos trabalhos. É isso que Jabé diz. Como seria bom ao Senhor se o Senhor me abençoasse. Jabés queria que Deus rompesse a nuvem escura que estava cobrindo a vida dele, causando-lhe dor e sofrimento. Jabés pede pela bênção divina. Segunda coisa que Jabés pede a Deus que aumentasse a sua propriedade. O texto diz: Senhor, expande o meu território. Aqui na minha tradução diz, verso 10, Jabés invocou o nome de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Muitos pregadores usam esse texto aqui para defender ou para afirmar até mesmo uma teologia da prosperidade. Mas aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade, querido. Não tem nada a ver. Jabés está fazendo um segundo pedido. Ele está dizendo: Senhor, que o Senhor me abençoe. E agora ele está dizendo: Senhor, que o Senhor alargue as minhas estacas, que o Senhor expanda os meus territórios. Naquela cultura, querido, quando esse era um pedido que trazia mais responsabilidade e mais compromisso com o povo. Quanto mais aqueles homens tinham os seus territórios expandidos, mais eles ajudavam os pobres, as viúvas, os órfãos, querido. Aqui não tem nada a ver com cobiça, não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Fronteiras aumentadas, territórios expandidos, significava uma melhor posição na comunidade, significava maior responsabilidade para com Deus e com o povo de Deus. Como eu vou ter o que repartir se Deus não tem me abençoado, se os meus territórios não têm expandidos, querido? Quem dera nós tivéssemos recursos que nós fazíamos uma ação social todo mês, querido. Mas nós vamos orar esse ano para que Deus nos abençoe e para que Deus expanda os nossos territórios, para que Deus alargue as nossas estacas, querido. Porque se somos abençoados, se temos a bênção de Deus, nós podemos ajudar quem precisa, querido. Nós temos a responsabilidade de repartir. Nós temos a responsabilidade pela comunidade, pelo povo. O que Jabés está pedindo não é para ele mesmo.
O que Jabez está pedindo é para que ele possa abençoar os que estão diante dele, querido. É para que ele reparta condições de abençoar. Jabez queria oportunidade para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Ah, como seria bom se me abençoasse o Senhor, se expandisse o meu território. Sobre esse trecho, esse segundo pedido de Jabez, um teólogo escreve, preste atenção: tente grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Deus está procurando pessoas que, como Jabez, estão descontentes em uma oportunidade limitada, quando eles poderiam trazer grande glória a Deus se estivessem numa esfera mais ampliada. Nossa missão deveria ser por uma influência mais abrangente, não para nós, mas para Deus. Um amor mais profundo por Deus, uma fé mais forte em Deus e um conhecimento mais crescente de Deus. A nossa oração tem que ser: Senhor, que as nossas estacas estejam alargadas, para que nós possamos dividir, repartir, abençoar, que nós possamos fazer uma ação social completa, querido. Às vezes nós abençoamos a pessoa com uma cesta básica, mas uma pessoa precisa de uma capacitação para o emprego. Uma cesta básica não vai mudar a vida dela, filho. Nós precisamos criar um centro, nós precisamos fazer uma coisa mais efetiva. Às vezes nós pregamos para as prostitutas, mas elas têm vontade de aceitar Jesus, de mudar a sua vida, mas e qual é o outro emprego que ela vai ter? E qual é a outra condição que ela vai ter, querido? Vamos pedir para que o Senhor alargue as nossas estacas, para que o Senhor expanda os nossos territórios, para que nós possamos fazer uma ação global, uma ação efetiva. O reformador John Knox, da Escócia, se você é um estudioso da reforma protestante, você já escutou esse nome. John Knox orava dizendo: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Ele esperava um tempo de silêncio e clamava outra vez: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Outra vez um profundo silêncio, então mais uma vez o clamor com um sentimento mais profundo: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Sabe o que aconteceu? Deus deu a Escócia para ele. Deus deu a Escócia para John Knox. Jabez pede por um enlarguecimento divino. Alarga as minhas estacas, Senhor. Expande os meus territórios. Jabez não era um homem acomodado, querido. Ele olhava para frente. Ele queria conquistar terreno, alargar o espaço da sua tenda, ampliar seus horizontes, conquistar novas fronteiras. Não basta nos desvencilharmos dos traumas. Precisamos alçar voos mais altos, voos que glorificam o nome do Senhor, querido. Tem muita gente influente, mas essas pessoas deveriam ser pessoas que têm princípios espirituais, que levam o nome de Deus, querido. Jabez queria mais espaço. Jabez queria influência, trabalho. Seu coração palpitava por vitórias mais expressivas, alvos mais arrojados, sonhos mais altaneiros. De igual forma, precisamos ter sonhos mais ousados em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida espiritual, querido. Às vezes nós estamos fazendo pouco, estamos ficando aquém, os nossos territórios estão limitados, e com essa limitação a gente não consegue fazer muitas coisas. Há terreno ainda para ser conquistado. Tem muita gente para ser salva no Paracuru, querido. Tem um pastor amigo meu aqui, o pastor Jairo. Ele está com um projeto. Faz tempo que ele peleja esse projeto com os pastores. É um projeto de ganhar 10 mil almas no Paracuru, querido. Ganhar 10 mil almas em 5 anos.
mas são poucos os pastores que se comprometem. Eu já disse para ele: pastor, conte conosco, pastor, conte com a nossa comunidade, pastor, nós estamos juntos. Queridos, pelos números que eu tive acesso, a nossa população evangélica no Paracuru não chega a 10% de evangélicos. Deus precisa nos abençoar, Deus precisa alargar as nossas fronteiras. Nós precisamos pregar o evangelho, querido. Nós vivemos num território, numa cidade onde vem pessoas de todos os lugares, queridos. Nós estávamos esse dia com um missionário que ele passou 15 anos na Bolívia e agora está no Paraguai. E ele estava dizendo: gente, vocês estão num lugar portuário. E ele dando um exemplo de Paulo. Ele sabe como é que Paulo pregava? Paulo procurava os portos para ele pregar. Porque quando ele pregava num porto e aquela pessoa era alcançada por Jesus e ela voltava para a sua cidade, lá ela começava a influenciar a sua família, outros amigos, e assim o evangelho era difundido, querido. Nós vivemos numa cidade privilegiada, querido, numa cidade linda, numa cidade abençoada, mas nós não podemos ficar dentro daquilo que só o nosso lugar. Nós precisamos pedir: Senhor, alarga as nossas estacas. Nós precisamos ter mais fome de pregar o evangelho para essas pessoas, querido. Nós precisamos ter os nossos territórios alargados. Pastor, nós temos a crise. Pastor, estão falando já de uma nova pandemia. Queridos, muitos se acovardam diante das crises. Os espias de Israel fizeram isso, gente, no território de Canaã. Os soldados de Saul fugiram com medo de Golias. Muitos se conformam com a crise e deixam de expandir seus territórios. Tem medo. A crise é um tempo de oportunidade. A crise revela covardes e descobre os heróis, queridos. A crise, mesmo diante dessa crise, uns colocam os pés na estrada e fazem o que tem que fazer, e outros ficam dando desculpa. Deus não nos chamou para olhar para a altura dos gigantes, para o tamanho deles, para a quantidade que tem, mas nos chamou para vencer, para avançar, para seguirmos. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, querido. E muitas vezes é a igreja que está acuada, é a igreja que está com medo da crise, é a igreja que não tem orado pedindo para que o Senhor abençoe, para que expanda os seus territórios. É nós que avançamos e é o inferno que fica engolido, querido. É nós que vamos para cima, é nós que seguimos para frente. Precisamos pedir a Deus para alargar nossas fronteiras. Podemos ter uma vida mais consagrada, podemos ser mais influentes na nossa sociedade, podemos ser aqueles que abençoam as pessoas, podemos fazer obras mais excelentes, podemos ser instrumentos de Deus nas mãos do Eterno, aonde nós estivermos inseridos, querido. Para isso os nossos precisam estar expandidos, os nossos territórios expandidos. Terceira coisa que Jabez pede, ele suplica a presença de Deus. Ele diz: "Sê comigo em tudo o que eu fizer." Verso 10, vou ler essa outra versão. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, primeiro o pedido dele, e me alarga as fronteiras, segundo o pedido dele. Agora ele diz que seja comigo a tua mão. Ele diz: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, Pai, não dá. Se a tua presença não me sustentar, não me guardar, eu não vou conseguir, Senhor. Queridos, são coisas lógicas. Esse homem está pedindo pela bênção de Deus. Esse homem está pedindo para que Deus o abençoe, para que ele abençoe outros, e assim tem os territórios expandidos. E agora ele está dizendo: Senhor, sem a tua presença não dá, Pai. Sê comigo em tudo o que eu fizer, Pai. Sê comigo em tudo que eu colocar a mão, Pai. Jabez sabia que a autossuficiência, a arrogância o levariam muito para longe de Deus. Tem gente que quer fazer as coisas,
mas quer fazer na força do braço. E se não for a ajuda do Senhor sobre nós, sobre essa casa, nós não estaremos mais aqui, querido. Nós não estaremos mais de pé. Se não for a presença do Senhor nos sustentando, nos guardando, nós não somos mais nada. Ele precisava de Deus. Ele pede o empoderamento divino. Senhor, sê comigo, Pai. Sê comigo em tudo o que eu fizer. Se em tudo que nós fôssemos fazer nesse ano de 2025, você disser: Senhor, sê comigo, Pai. Se o Senhor não for, eu não vou, Pai. Se o Senhor abrir a porta, eu entro, Pai. Mas se a porta estiver fechada, eu vou te agradecer, porque é livramento, Pai. Senhor, guia os meus passos. Senhor, me mostra o melhor sócio. Senhor, me mostra o melhor emprego. Me mostra o melhor concurso a estudar. Senhor, me mostra, Senhor, um homem, uma mulher de Deus, para mim, que eu tenha um relacionamento. Se não for a bênção de Deus, querido, a gente quebra a cara. A gente dá com a cara no muro. Por isso Jabez diz: sê comigo, Senhor. Sê comigo aonde eu for, Pai. Sem ti não dá. Jabez queria capacidade para cumprir os planos de Deus. Jabez entendia que seus sonhos não podiam ser realizados sem a mão de Deus. Nós estamos sonhando, temos projetos, mas Deus está no meio deles. Você alinhou primeiro com Deus. Todas as vezes que eu vou desejar parabéns para uma pessoa, eu sempre digo que os sonhos de Deus sejam realizados sobre a sua vida. Que os planos de Deus sejam estabelecidos sobre a sua vida. Eu não peço que os teus sonhos sejam realizados, não, querido. Que os teus projetos sejam realizados, não. É que os sonhos de Deus sejam realizados sobre a sua vida, querido. Os sonhos dele são melhores, maiores e infinitamente melhores para as nossas vidas. Às vezes nós sonhamos, planejamos, mas esquecemos de alinhar isso com o nosso Deus. Esquecemos de entender e combinar que Ele é que tem a última palavra, que Ele é quem dá o ultimato. Jabez diz: sê comigo, Senhor. Jabez, ele não está pedindo só por coisas, querido. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Ele não está dizendo: expande só meus territórios. Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Não era só querendo coisas, ele queria Deus. Coisas sem Deus não satisfazem a nossa alma, querido. Sucesso, prosperidade, dinheiro, fama, sem Deus não satisfaz a nossa alma. Esse homem não está pedindo coisas para o seu engrandecimento. Esse homem está pedindo coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, querido. Os teus sonhos são sonhos que glorificam o nome do Senhor. Os teus projetos são projetos que glorificam o nome do Senhor. Quando você está no trabalho e tem uma oportunidade, você glorifica o nome do Senhor. Ou você é crente 007, ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você é cristão. Você não exerce qualquer influência no seu trabalho. Sem a presença de Deus, nós não podemos caminhar. Perdemos direção, perdemos propósito. A nossa maior necessidade é de Deus. Se Deus não estiver conosco, a nossa jornada jamais será bem sucedida. Hoje eu ia pregar um outro tema. Esse tema vai ficar para um outro dia. O tema era: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro as primeiras coisas. Nós vivemos num mundo onde temos buscado muitas outras coisas. Mas deixa eu te falar, sem Deus nada faz sentido. Sem Deus não tem propósito. Sem Deus não tem engrandecimento. Agora com Deus
Abre no Salmo 127, o Senhor está me lembrando desse salmo aqui, ó. Olha o Salmo 127, que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha o texto. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, acordar à tarde, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha que coisa forte. Quando nós temos Deus, quando Deus está conosco, enquanto estamos dormindo, o Senhor está nos abençoando, querido. E em vão, inútil é fazer as coisas sem a bênção do Senhor. Inútil. É a presença de Deus que sustentou, protegeu e guiou o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos, querido. Foi a presença do Senhor. É a presença de Deus que inunda a igreja de ânimo e força na caminhada no meio dos vales e outeiros da vida. É a presença do Senhor sobre a nossa vida. Se não fosse a presença do Senhor. E nós temos a promessa de Deus, Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos promete estar conosco todos os dias. Nós jamais superaremos as nossas dificuldades, ultrapassaremos obstáculos, derrubaremos gigantes, se nós não tivermos a mão do Senhor conosco. E a quarta coisa que Jabez pede, ele pede pela proteção de Deus. Vamos lá para o verso 10 novamente. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Aí ele diz agora, pedido 4: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele pede bênção, ele pede territórios expandidos e alargados, ele pede para que Jesus, Deus, esteja com ele em todos os momentos. E agora ele pede proteção. Senhor, que o Senhor me proteja do mal, que o Senhor me guarde, me preserve, que o Senhor guarde a minha vida. Jabez está pedindo para que Deus o proteja, para que Deus o cubra. Ele está pedindo proteção divina contra os males da vida, contra as dores que o acompanhavam desde o seu nascimento. Jabez queria uma vida nova, uma vida que não refletisse o estigma do seu nome. Jabez queria que Deus o guardasse dele mesmo, do mal do seu coração, guardasse dos males da vida. Jabez queria uma vida nova. Ser comigo em tudo que eu fizer, guarda-me de todo mal e aflição. Jabez compreendia que a jornada da vida é perigosa, que a jornada da vida necessita da proteção do Senhor, que a jornada da vida precisa que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos torne invisíveis aos olhos do maligno. Precisamos da proteção do Senhor, querido. Precisamos do cuidado do Senhor. A vida é difícil, há caminhos escabrosos, inimigos à espreita, temores assombrosos. Precisamos da proteção de Deus, precisamos do cuidado de Deus. Jabez compreendia isso, compreendia que somente Deus podia livrar ele dos laços e das armadilhas do maligno. Nós não temos força nem armas suficientes em nós mesmos para entrar em lutas, querido, se não for o cuidado do Senhor, se não for a proteção do Senhor, se não for revestidos da armadura do Senhor, a gente vai estar indefeso. E o texto termina
O louvor pode subir. O texto termina em 1 Crônicas 4:10, parte final. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele pede 4 coisas. Primeira delas: Senhor, me abençoa. Ele pede para que os seus territórios sejam expandidos. Ele pede para que Deus seja com ele todos os dias. E por último ele pede: Senhor, me proteja, Pai. Esse homem assim teve a sua vida mudada aqui, teve a sua vida transformada. Deus responde às nossas orações, Deus ouve, Deus vê. E chega o dia do Senhor intervir, querido. Chega o dia do Senhor entrar com providência, entrar com sustento. Jabez teve uma história transformada de choro em alegria. Teve uma história transformada de maldições em bênçãos. Do homem de dores, do homem de sofrimento, agora um homem ilustre, um homem respeitado mais do que todos os seus irmãos, querido. Porque ele ora, porque ele entende que Deus tem esse poder. Quer mudar o estado que você vive, as circunstâncias que você vive? Eu não sei, que é você que sabe. Talvez você tenha traumas, talvez você nasceu numa circunstância difícil, talvez você escutou palavras que te ofenderam, que te magoaram, que te trouxeram feridas na alma. Mas deixa eu te falar, quer ter a tua vida mudada? Quer ter a tua vida transformada? Quer sair do choro e ter uma vida transformada em alegria pelo Senhor? Está aqui a receita, Senhor. Oração. Se prostrar aos pés do Senhor. Faça o que Jabez fez. Ele invocou o nome do Senhor. Às vezes nós estamos na igreja cheio de causas, cheio de coisas a serem resolvidas, coisas que perturbam a nossa alma, mas ninguém invoca o nome do Senhor. Sabe o que o cego Bartimeu faz? Ele grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita aqui. Ele chama a atenção de Jesus. Ele reage. Ele sai do seu conformismo de alma, conformismo de problemas, e reage, e clama, e invoca o Senhor. Invocar é diferente só de orar. Ele invoca, ele chama a presença do Senhor. Faça o que Jabez fez. Clame ao Senhor. Ah, como seria bom se me abençoasse, se me expandisse os meus territórios. Ser comigo em tudo que eu fizer. Guarda-me de todo mal e aflição. Que coisas você tem pedido ao Senhor? Entenda, para me concluir, um começo de lutas não determina uma vida limitada. Eu não sei como você começou. Eu não sei de que forma foi gerada sua família, seus pais, seu nascimento, sua concepção. Eu não sei como foi sua infância, sua adolescência. Mas não é a dificuldade do começo, do meio, que vai definir para você uma vida de limitações. Você pode superar. Você pode ser como Jabez, ter uma vida transformada. Todos nascemos em dores, queridos. Esse é o estigma do pecado. Davi diz: Senhor, eu fui concebido no pecado. Todos nós nascemos em dores. Todos nós nascemos estigmatizados pelo pecado, pelos nossos pais adãos. E nascemos, herdamos essa natureza, essa contaminação. Mas da mesma forma que veio o primeiro Adão e pecou, veio o último Adão, querido. E o último Adão rasgou a escrita de dívida que havia sobre o seu nome
E o último Adão te deu vida, querido, e vida em abundância. Chega de viver com limitações. Chega de viver estigmatizado pelos traumas, pelos problemas, pelas dificuldades. Cristo nos salva. Cristo nos santifica do pecado. Cristo nos enobrece. Cristo expande os nossos territórios, queridos. Cristo nos dá vida e vida em abundância. Ele alarga os nossos horizontes. Antes tínhamos uma vida limitada, não enxergávamos muitas coisas. O Senhor vem e tira as escamas dos nossos olhos. O Senhor diz: não, você não vai viver estigmatizado pelos seus traumas, pelas palavras malditas que você escutou. Não, eu vim para te dar vida. Eu vim para te conceder vida. Eu vim para morrer por amor a você. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, querido. Chega de reclamar do passado, das dificuldades, dos traumas, e pior, usar eles de muleta para não avançar, para não ter territórios expandidos. Deixa eu te falar, tem muita coisa para nós fazer, tem muito território para nós conquistarmos, querido. Josué, no finalzinho do seu ministério, ele já está avançado em dias. Deus se revela para Josué e diz: Josué, você foi um homem bom, Josué, mas Josué, ainda faltou muitos territórios para você conquistar, Josué. Isso é difícil de escutar, querido. Você foi um homem bom, um homem de Deus, mas Deus chegar para você e dizer: você ainda ficou aquém do que eu tinha para a sua vida. Tinha mais território para conquistar. Chega de viver limitado na nossa vida secular, querido. Precisamos expandir os nossos territórios. Precisamos ter uma influência na sociedade, mas não uma influência antropocêntrica, mas uma influência cristocêntrica, querido, que aponta para Jesus. Você prosperou, eu não. Foi Ele que expandiu os meus territórios. Foi Ele que escutou minha oração e me abençoou. Ah, se o Senhor me abençoasse, ah, se o Senhor expandisse os meus territórios. Essa é a nossa oração, querido. É isso que nós precisamos pedir. Chega daquele passado de dores e nós olhamos para Ele, nos limitamos. Olha meu pai, olha minha mãe. Não, eu não quero escutar do Senhor. Você podia ter feito mais, meu filho. Você ficou aquém. Você podia ter ido além, meu filho. O Senhor nos entrega dons, talentos, chamada, responsabilidade, missão. E nós escutamos nas últimas horas que ficamos aquém do que Ele pediu. Ainda tinha territórios para conquistar, Josué. Você ainda tinha idade. Dava para você fazer, Josué. Tem territórios para nós conquistarmos, igreja. Precisamos anunciar o Evangelho o quanto antes. Precisa ser uma missão urgente. Urgente, não dá mais para esperar. Não dá mais para procrastinar. Não dá mais para colocar desculpas porque você não tem as capacidades necessárias, porque você não veio de uma família cristã, porque você não tem uma base cristã. Deus não quer saber mais disso, querido. Deus quer saber: eis-me aqui, eu estou disponível, querido. Estou disponível, Senhor. Essa é a oração de Jabez. Jabez podia ter ficado limitado pelo tempo, pela estação, pelas circunstâncias. Ele disse: eu não vou ficar
se supera. É ler um livro de autoajuda, é se voltando para o homem. Não, é virando os olhos para o Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro. É do Senhor. De onde vem o nosso socorro? É do Senhor. É do Senhor. Não é livro de autoajuda, não é misticismo, não é secretismo. É para o Senhor. Jabez invocou o nome do Senhor. Feche os seus olhos, querido. Comece a invocar o nome do Senhor aí no seu lugar. Comece a chamar a presença dele sobre a sua casa. Vamos despertar para vivermos algo novo.